Brigas absurdas no futebol. Bora aqui, rapaziada. Há pouco tempo a gente viu um lance muito bizarro acontecendo na Premier League. É, foi. O Everton Mano, enfrentava isso aqui é coisa de louco. Isso aqui é coisa de maluco, o velho. Manchester United lá no Old Trafford e logo no comecinho da partida o Gueye foi sair jogando, o zagueirão Keane comeu mosca e a bola sobrou pro Bruno Fernandes finalizar. O Gueye ficou absolutamente pistolaço com o Keane por causa disso e os dois começaram a brigar. E aí o Gueye foi lá e deu um tapão na cara do próprio companheiro de equipe. Coisa de maluco, conseguindo velho. a proeza de ser expulso por isso aos 13 minutos de jogo. Mano, na moral, eu assisto futebol há muito tempo. Eu não sabia que um jogador podia ser expulso batendo em um jogador do próprio time, velho. Eu de verdade não sabia isso. Se alguém me perguntasse, eu falo, não, mano, acho que é só quando agride adversário. Mas não, foi expulso. Parabéns, né? Eu não sei o que foi mais esquisito, isso aí ou o Everton jogar praticamente a partida inteira com um a menos fora de casa e ainda ganhar do United. Como o time acabou vencendo mesmo assim, meio que o clima não pesou, entendeu? Eles fizeram as pazes e lá no centro de treinamento botaram os dois meio que num ringue de boxe ali pra brincar que estavam lutando contra o outro e aí segue o jogo. Mas obviamente essa não foi a primeira vez que jogadores do mesmo time saíram na porrada. Hoje a gente vai contar uma pá de casos pra vocês, incluindo de um cara que teve que ser parado a qualquer custo pra não matar o colega. Uma briga que foi resolvida com os dois jogadores Que isso? pelados no chuveiro. Que isso aí, esse negócio. Que isso, cara? E Que até isso, o Flamengo vai aparecer aqui por causa daquela época que tinha porradaria lá todo dia. A gente começou... Pô, o Pedro tomou um murro do cara do São Paulo, não teve essa parada? Será que é isso que vai aparecer aí do Flamengão, mano? Mas é porque não é jogador, né? Mas é dentro do clube, pô. É dentro do clube. O caso do Gueye e continuamos na Premier League, voltando um pouquinho lá pra trás, em 2005. O Newcastle jogava contra o Aston Villa em casa e teve aquilo que talvez seja um dos jogos mais desastrosos da sua história. Primeiro, eles tomam um gol logo no comecinho. Aí depois o zagueiro Taylor entra no meio do jogo e é expulso depois de meter a mão na bola num pênalti. Meter a mão na bola não faz justiça pra esse lance, né? Foi uma defesa monstra dele. Defesaça. Saiu fechando tudo, ó. Monstra ainda foi a atuação do cara, fingindo que tinha levado ali um tiro na costela pra tentar enganar o árbitro. Mas depois disso tudo aí, o Newcastle perdia de 3-0, quando num lance bem banal, assim, bem comum no meio do campo, o Lee Bowyer ficou irritadíssimo que o Dyer, não é aquele Dyer, é outro Dyer, resolveu não passar pra ele uma bola. E aí isso aí desencadeou uma confusão, e é engraçado porque, tipo, o lance seguiu e dá pra ver no cantinho, assim, da transmissão, os dois saindo no soco. Mano, isso aqui é treta de vestiário, velho. Os caras já se odiavam antes, tá ligado? Não tem como ter começado ali, velho. Não tem como, é impossível, velho. Uma porradaria franca mesmo ali e, tipo, o jogo rolando, tá? A briga tava tão sinistra, com os caras realmente dando soco na cara um do outro, que os jogadores do rival, do Aston Villa, que poderiam se beneficiar disso, né? Afinal, se eles estão jogando e tem dois malucos pegando na porrada. Na moral. Bom, Pô, que número bonito em azulzão, assim, com... Gostei. Pra eles. Mas os próprios jogadores do Villa foram lá separar, inclusive o lendário Gareth Barry. Aí dá pra ver... Brabo, jogou no Manchester City esse cara. Que a camisa do Bowyer ficou toda esgaçada e pela palhaçada, os dois jogadores do Newcastle foram expulsos, deixando o time com 9 em campo, perdendo Pelo amor de Deus, viu, velho? 3-0. Agora tu se põe na pele do torcedor do Newcastle que foi pro estádio esse dia. O cara, pô, vou ver o Alan Shearer jogar, o meu cracaço, meu artilheiro. E aí o que ele viu em campo foi um zagueiro fingindo que era goleiro e depois fingindo que era uma lombriga. Porradaria entre dois jogadores do próprio time. Na moral, foram 3 caras expulsos, né? Agora que eu me liguei nisso, velho. Na moral. E 3 expulsos do Pelo Newcastle. amor de Deus, velho. Uma coisa clara, nesse jogo aí não faltou entretenimento, né? E assim, hoje o pessoal conhece a Premier League como a melhor liga do mundo. Mas lá no passado, meu amigo, o futebol inglês era mais feinho, tá? E aí, justamente o time que gostava... Só no barro. Esse é Ivanovic, não, de né? jogar lateral na área, o Stoke City de Tony Pulis vencia o West Ham fora de casa até que o lateral Andy Griffin vacilou e deixou o Carlton Cole ganhar dele na força, girar Belo e empatar o jogo. chute. Meio que assim, acontece, né? Todo jogo tem alguém cometendo uma falha, principalmente lateral fazendo besteira na marcação, isso aí é normal. Mas às vezes tu tá assistindo o jogo, tu vê o jogador do teu time falhar e tu, pô, começa a ferver o sangue, né? Tu quer esganar, tu vê o jogador fazendo besteira na marcação, isso aí é normal. Mas às vezes tu tá assistindo o jogo, tu vê o jogador do teu time falhar. O cara que tava deitado ali puxou a perna legal, hein? E tu, pô, começa a ferver o sangue. Foi o Rames? Né? Tu quer esganar o cara. E talvez representando esse tipo de torcedor, o jamaicano Ricardo Fuller pistolou, chamou o Griffin, que era do seu próprio time,
e meteu um tapão na cara dele ali, sem mais nem menos. Esse vídeo é sobre brigas, mas pra ser sincero, isso aqui nem foi uma briga. Na real, o Griffin tava caminhando, na moral, e de repente veio um maluco. Nossa, tomou um tapaço na cara, viu, velho? Completamente Um do tapinha, nada um tapaço. E com isso, o Ricardo Fuller acabou sendo expulso, o Stoke ficou com 1 a menos e tomou a virada. Então, parabéns aí pro Ricardão, que jogou no lixo uma partida que ainda dava pra recuperar, né? A Premier League já viu até outras brigas, né? Por exemplo, uma vez que o Hugo Lloris... Ah, com o Sonaldo, pô. Essa é pica. Goleiro do Tottenham ficou indignado que o Son não voltou pra marcar e partiu com tudo pra cima dele ali, empurrou o Sonaldinho e tudo. A sorte dele é que foi anos atrás, né? Se fosse hoje em dia, cara, a torcida invadia o gramado pra pegar o Lloris na porrada. Ninguém toca no Son, amigo. Mas ainda no futebol inglês tem uma história maravilhosa, que é de quando o Blackburn foi jogar a Champions League pela primeira vez na sua história. Ao invés de aproveitar o momento, tudo lindo, maravilhoso, os caras ali estreando na competição, dando orgulho pra torcida, eles ficaram pilhadaços num jogo contra o Spartak Moscou lá na Rússia. E aí o Graeme Lessocos e o David Batty se desentenderam, rolou uma tentativa de soco, um empurra-empurra, aquela coisa meio que assim, dá de dedo na cara do outro. Eles não foram expulsos, eu não sei porquê, mas perderam o jogo por 3 a 0 e foram eliminados daquela Champions. Mas vamos combinar, o nome de um cara era Lessocos e o outro era Batty. Lessocos que fala isso aí, né? Lessaus, não? Eles não queriam que eles se pegassem na porrada. Aí é difícil, né? Teve também uma vez que o Robinson e o Vinícius Souza do Sheffield se empurraram ali um pouquinho, né? Se estranharam. O Vinícius bem que tentou um tapão ali, mas não acertou. E aí, felizmente... ou infelizmente, não teve nenhum dando soco na cara do outro. Mas assim, o Vinícius Souza começou a carreira no Flamengo, né? E a gente vai ser obrigado a dar uma fugidinha do futebol europeu aqui, cara, com a licença de vocês, porque tem muito... Tudo bem, pô. Caso bom pra falar, tá? Inclusive uma época que os nervos estavam à flor da pele lá na Gávea e todo mundo saía na porrada todo dia. Teve uma vez em que o Essa é doida. preparador físico do Sampaoli meteu um socão no Pedro no treinamento. E aí, pouco tempo depois... Mano, imagina, velho. Que isso, cara. Eu queria estar nesse dia aí. vez do Gerson espancar o coitado do Varela, que teve até que jogar com uma máscara no rosto porque... Caralho, é sério isso? Eu não sabia, não. ele quebrou o nariz, velho. Imagina um companheiro de time dar um socaço tão grande. Acabou o clima no vestiário, pô. Se o cara quebra meu nariz, eu não troco ideia com ele mais, não. E quebra o teu nariz. Com o detalhe de que não teve nenhuma punição. Depois disso aí, tanto o Gerson quanto o Varela começaram como titulares no jogo seguinte. Coisa feia, né? Só não é mais feio do que essa camisa aí que o Varela tava usando. E a gente continua no Flamengo porque tinha acontecido realmente um caso maravilhoso. Eu diria que hoje em dia até meio folclórico, assim, histórico, né? Dentro do elenco do Flamengo. Em 2017, o atacante Viseu brigou com o zagueiro Rodolfo. E aí o zagueiro meteu um socaço nas costas do Viseu. Os dois também fizeram aquele confronto de cabeças ali, né? Tipo os bodes fazem às vezes. É o que ele mete o gol e mostra o dedo no meio pro cara. Mas a melhor parte é que depois o Viseu meteu um gol. Em vez de sair comemorando feliz, ele simplesmente virou pro Rodolfo e mandou um dedo do meio. Muito pique. Isso aqui é da hora, isso aqui é da hora. Elenco bom é assim. Tem base não, velho. Desunido, caindo na porrada, mas ganhando o jogo, que é o que importa. E ó, o Rodolfo já jogou no Besiktas, o Viseu jogou na Udinese. Bom demais. O Gerson jogou no Marselha, o Varela jogou no Manchester United, então meio que estamos no futebol europeu ainda, tá? Agora, quem infelizmente não jogou na Europa, mesmo sendo melhor que o Eto'o, foi o Obina, que depois do Flamengo defendeu o Palmeiras e lá ele simplesmente entrou num fight com o zagueiro Maurício. Rolou até mão na cara e um gancho de esquerda cabuloso do Obinão ali, no que depois os dois foram expulsos aí pela pataquada, né? E o mais curioso é como que essa briga foi resolvida. Segundo palavras do próprio Maurício, o zagueiro, tá? Eles desceram pro vestiário pra tomar banho, estavam lá os dois peladão, né? Aí um começou a encarar o outro, eles estavam ali já mais frios, né? Com a água gelada caindo e tal. E aí eles perceberam que tinham cometido uma besteira, começaram a rir e se desculparam ali mesmo. Ainda em clima de Brasil. Não dá. Pô, mano, você acabou de tretar com o cara e você vê ele pelado na sua frente, você vai começar a dar pala, tá ligado? Não tem como. Brasileiros, a próxima briga é lá na Bundesliga, no longínquo ano de 2003. O Borussia Dortmund enfrentava o Schalke, no que é um dos maiores clássicos da Alemanha até hoje, mesmo o Schalke tendo sido rebaixado e não conseguindo mais voltar, Olha né? o sangue na camisa do cara ali, velho. Que isso, mano? E o Borussão tava com um a mais em campo e conseguiu buscar o empate de 2 a 2, então tava com tudo ali pra de repente buscar a virada. Só que aí o Schalke faz um gol
gol que foi muito mal anulado. E antes de reiniciar o jogo, o goleirão Lehmann do Borussia simplesmente... O Lehmann que jogou no Arsenal, né, velho? Fica pistolaço com alguma coisa ali que o Amoroso tinha feito. E depois desse momento nada, Amoroso, ele toma o segundo amarelo e é mandado pra rua. Aí vamos lá, duas coisas aqui. Primeiro, o Lehmann é um cara que já foi flagrado mijando na placa de publicidade. Então pra ele brigar com o próprio companheiro num jogo fichinha. O cara é maluco, né? Claramente. E o segundo ponto é que se tu for rever o lance, o Lehmann só parece ter xingado o Amoroso de tudo ali, mas quem foi pro confronto físico foi o próprio Amoroso, que nesse momento ativou o modo odioso e deu um empurrão no goleiro. Então talvez aqui o amarelo seja mais pro Amoroso do que pro Lehmann, né? E ainda fica como curiosidade o fato de que o Lehmann foi expulso, né? E pro Borussia Dortmund poder colocar outro goleiro, o próprio Amoroso foi o escolhido pra sair. Ué. E o goleiro era nada menos do que o novinho Weidenfeller, olha aí, ó, que depois acabou se tornando uma espécie de lenda moderna do Borussão. Mas, cara, vamos passar um pano porque, assim, era um derby, era um clássico, os nervos estão à flor da pele. Todo mundo indignado, tá ligado? Às vezes o cara realmente tá daquele jeito, assim, igual uma panela de pressão, né? Beleza. Agora, tu imagina tu perder a amizade com um colega, assim, num amistoso que não vale nada. Aí não, amistoso, pô, pelo amor de Deus. Exatamente, essa é a história do camarada Fernando Rixen, que tava no Zenit jogando um amistoso. Bela camisa do Zenit, hein? Contra o Málaga. Bela. E, cara, era realmente um amistoso daqueles assim que não vale nada. O estádio completamente vazio. E mesmo assim, o cara do Málaga foi cobrar o escanteio e teve que parar, porque de repente, no meio da área, do nada, o Rixen tava numa trocação franca com o capitão do time, o Radimov. O Rixen parecia estar indignado, tentou soco na cara, tentou enforcar o maluco ali, e aí por causa dessa brincadeira, os dois conseguiram ser expulsos, cara. Agora tu imagina ser o treinador do Zenit nessa época, né? Pô, tu foi lá pra Málaga, uma cidade linda, maravilhosa, é só curtir a vida, é um amistoso, não vale nada. E aí, simplesmente, o capitão do teu time sai na porrada com outro maluco, tu fica com 2 a menos, fora o climão que não deve ter sido essa pré-temporada do Zenit aí, né? Algo semelhante Pô, se não mandaram nenhum dos dois embora, aí é foda. Tinha que ter mandado um dos dois embora, velho, do time. Aproveitar que a janela tá aberta, tá ligado? Em outro amistoso envolvendo o alemão Kevin Behrens e o Lugano. Mas não o Lugano ex-São Paulo, e sim o Lugano, time da Suíça, tá? FC Lugano. Os caras estavam fazendo um amistoso contra o Viktoria Pilsen e dá pra ver que, cara, era um negócio assim, absolutamente besta, não tinha nada sério, sequer era num estádio, dá pra ver que era tipo o centro de treinamento de alguém ali, toda cara de jogo treino, sacou assim? E aí começa o lance fatídico, né? O Behrens tá correndo atrás dos zagueiros pra fazer aquela pressão no ataque, e aí do nada ele vira pra esquerda e continua correndo que nem um boi desenfreado, só que dessa vez em direção ao coitado do próprio colega Koutsias. O cara percebeu. Ele tava completamente enfurecido com alguma coisa ali, empurrou o camarada no chão e queria mais briga, tá? O Koutsias, coitado. Cara, que é isso, cara? Ficou meio que sem entender nada, não sabia o que tava acontecendo, mas aparentemente mas foi recente. O Behrens tinha ficado chateado porque o colega dele grego não tava pressionando tão alto quanto ele no campo. Mas, pô, no meio de um... Que isso, mano? Mas sem endoidar assim com o cara por isso, no amistoso jogo treino? Não dá. Jogo treino? Não dá. Isso é forma de cobrar o camarada? Meio psicopata esse Behrens aí, né? Que também, assim, tudo indica que ele é um baita de um babaca, tá? Falando num cara que aí, ó. Não é o cara mais gente boa, não. Possesso com o próprio companheiro, o próximo caso da lista é lá na Irlanda do Norte e é um dos mais insanos aqui, tá? Jogava o Glentoran contra o Coleraine, que sinceramente parecia um confronto entre comprimidos, né? Tá com gripe? Tome Glentoran. Dor de barriga, dor de cabeça, Coleraine resolve. E eu sei que vocês estão aí, cara, ansiosíssimos pra saber qual foi o placar e quem marcou os gols nesse clássico. Mas é lógico, pô. Quem será que fez o gol? Porque na bet. O Glentoran tinha acabado de tomar um empate e enquanto o lateral Bobby Burns estava lá reclamando da jogada, o goleirão Aaron McCarry não quis nem saber e saiu encapetado correndo em direção ao Burns, pegando fogo ali e ao mesmo tempo que meio que deu um soco com as duas mãos, ele empurrou o cara no chão e segurou a gola da camisa e não queria soltar. Ele ficou segurando e arrastando o coitado do Burns ali como se fosse, sei lá, tirar ele de campo à força, não dá, velho. Jogar ele longe. Coitado do cara, mano. O Burns nem se defendeu, só ficou colocando a mão no rosto ali, e os companheiros precisaram fazer de tudo pra tentar separar, véio. Inclusive um camarada que jogou a bola no goleiro pra ver se ele soltava o Burns, velho. O Aaron McCarry, goleirão, foi expulso por causa disso, mas o pior de tudo é que depois perguntaram pro técnico, né, o que ele tinha achado dessa brincadeirinha aí. Aí ele assim,
fico mais preocupado com o jeito que o time tomou o gol. Ou seja, ele nem ligou, talvez... Cara, os caras que se resolvam, não querem que toma gol, pô. Por ele metia porrada no Burns também. E vocês estão vendo que tem uns caras que realmente tem um parafuso a menos, os caras têm alguma coisa de violência dentro deles, eles querem botar pra fora de alguma maneira, né? E lá na Turquia, o veterano lateral Caner Erkin foi meio que se aposentar no Sakaryaspor da segundona turca. E aí, literalmente, na sua estreia pelo clube, ele foi expulso, tá? Direto, e perdeu os próximos 2 jogos por suspensão. Aí ele voltou tranquilo, como era veterano, ele era o capitão, beleza? E no jogo contra o Pendikspor, ele deixa de receber o passe de um camarada chamado Burak Altiparmak. Aí o Caner Erkin ficou possesso que o maluco não tocou pra ele e foi lá reclamar. Os dois meteram aquela besteirinha de ficar cabeçando a cabeça do outro ali como se fossem 2 touros, até que o Erkin mete um tapão no colega e, obviamente, é expulso mais uma vez e suspenso por alguns jogos. Vamos... É o B... E, obviamente, é expulso mais uma vez e suspenso... É o Ben Arfa ali? Por algum... É o Ben Arfa ali? Parece muito, mano. Ben Arfa não, Ben Yedder. Onde o Ben Yedder tá jogando? Ben Yedder. É o Ben Yedder ali, mano? Deixa eu ver. É um clube meio verde. Ele já passou por um clube meio verde? Sakarayas... É o Ben Yedder mesmo, cara. Não é? Um jogo no colega e ó, pensa do maluco lado no jogo contra o Pendik, voltou tranquilo, como era, tá direto e turca. E aí Erkin foi meio que se aposentar no Sakaryaspor. É o Ben Yedder mesmo, caralho, viado. Olha lá o Ben Yedder presenciando esse momento histórico. O maluco não tocou pra ele e foi lá reclamar. Os dois meteram aquela besteirinha de ficar cabeçando a cabeça do outro ali como se fossem 2 touros, até que o Erkin mete um tapão no colega e, obviamente, é expulso mais uma vez e suspenso por alguns jogos. Vamos combinar que é uma bela atitude de um capitão que tinha acabado de ser expulso na sua estreia, né? Mas a história fica pior porque depois da suspensão ele volta a jogar e após mais alguns jogos ele é expulso novamente, a ponto de, no momento que a gente fez a pesquisa pra esse vídeo, ele tinha 11 jogos na temporada, em campo, jogando, e 12 jogos perdidos por estar suspenso. Que isso, velho. Penso, cara. O cara é maluco, mano. Na temporada, o cara tomou 3 vermelhos e ficou suspenso em mais vezes do que entrou em campo. Olha que maluco insano. Esse é o último cara naquele time que deveria ter a braçadeira de capitão, pô. E vocês sabem que o futebol turco é uma loucura completa, né? Então, é óbvio que não foi a primeira vez que 2 companheiros saíram na porrada. Teve uma vez num jogo do gigante Galatasaray que o zagueiro brasileiro Marcão ficou maluco com alguma coisa que o Arturkoglu fez. Sim, aquele Arturkoglu, né, o Harry Potter turco lá, saiu correndo da defesa e bateu boca com o Arthur, que não conseguiu meter ali um Expelliarmus e acabou tomando 2 socaços do Marcão, que tava enfurecido e foi expulso, né? Mas agora sim, eu vou te falar, o Marcão bateu bem, tá? Com certeza, pra mim, foram os 2 socos de maior qualidade desse vídeo, junto com aquele cruzado de esquerda do Obina. Do Obina foi pica. Eu não sei o que é mais impressionante, essas brigas ridículas entre companheiros, ou o fato de que teve um monte de porradaria e a gente nem mencionou o nome do Ibrahimovic. Mas teve uma vez que o Ibra brigou sim, beleza? A gente vai contar, só que vai ser difícil ilustrar porque foi num treino, não tem imagens. Ah, tô ligado, foi contra um cara gigantesco, mas basicamente, o Ibra caiu na porrada com o zagueiro Onieu no treinamento do Milan e aparentemente teve uma costela quebrada depois dessa trocação aí. A única fonte pra gente trazer esse caso aqui é justamente a autobiografia do Ibrahimovic, em que ele descreve a briga da seguinte maneira: não foi um empurrãozinho, a gente queria destruir o outro, arrancar os membros um por um. Foi briga de vida. Que isso, mano. Mas o Ibra também... Mano, o Ibra, é verdade, que ele deve ser uma mala do caramba. Muita gente que passou na carreira dele provavelmente quis bater nele, mas não batia porque ele normalmente chegava no vestiário, ele era o maior, tipo, não maior de altura, mas era o cara mais pica, tá ligado? Ninguém, tipo assim, batia de frente. Mas ele deve ser uma mala grotesca, mano. Ó, o Ibra deve ser chato pra caramba, velho. Morte. Pouco dramático. Na moral, esse cara aí que bate de frente, né? Né? Tipo assim, segura sua onda aí, meu irmão. Agora eu vou te falar, o Ibra é gigantesco. E esse zagueirão Onieu ali, mano, o cara era uma geladeira. Então, provavelmente foi uma briga daquelas assim que se metesse no octógono do MMA lá. Vende ingresso. E transmitisse pro mundo inteiro, porra, ia ter milhões de pessoas assistindo, velho. Eu ia ver. Mas, ó, mesmo assim, tem um cara que o Ibrahimovic odeia mais no futebol do que esse Onieu, tá? Eu vou deixar 2 vídeos como recomendação pra vocês. Um de jogadores
jogadores que tretaram com os seus técnicos, tá muito bom, vale a pena. E também tem esse vídeo aqui um pouquinho mais antigo sobre curiosidades da carreira do Ibrahimovic. Se você curte o Ibra como eu, certamente vai gostar de assistir. Cara, eu não sou o maior fã do Ibra não, velho. Eu acho ele muito marrentinho e, tipo... Ele é um cara com muitos gols e tal, mas, tipo assim, eu tenho dificuldade de lembrar um jogo pica que o Ibra decidiu, tá ligado? Então, assim, não sou o maior fã do Ibrahimovic não tem como.